é para você. E quando a gente fala em batalha, ele está falando com a gente, é filho de Deus. Quem que vai batalhar por esse mundo perdido? É quem conhece a Deus. Então, quando tudo estiver em luta, tudo estiver em crise, os dias estiverem difíceis, você não estiver mais aguentando, você precisa ouvir Deus falando para você: ei, essa batalha é para você. Levanta. Tem muitos cristãos que gostam de ficar de longe, quando a coisa aperta, quando eles estão passando por lutas, tudo está virando de ponta cabeça, eles ficam lá no fundo, aquele soldado lá no fundo que fica ali, guerreia, está ali, mas está no fundo. Enquanto Deus nos chama para guerrear na frente. Quando os dias estão difíceis, está virando tudo de ponta cabeça, ele fala: ei, luta pela sua família, luta pelo seu sonho, luta pelos seus amigos, luta pela sua fé, luta pelo que você acredita, luta pela sua casa. Tempos de luta são tempos para nós. Eu preciso entender que é comigo. Aqui, quando Deus olhou para o caos que estava acontecendo nessa época de Noé, ele olhou para Noé. Ele falou: ei, Noé, tem milhares de pessoas perdidas, mas a luta é com você. É com quem me conhece. Levanta, a batalha é para você, não fica atrás não. Vem para frente. Em Romanos 8 diz que nós somos mais que vencedores. Mais. Deus te trouxe aqui para você guardar no seu coração que você vai vencer. Porque você é mais que vencedor. Não por causa de você, mas porque Ele habita em você. E Ele te chamou para guerrear. Em Hebreus 11 fala dos heróis da fé. E no versículo 7 de Hebreus 11 diz assim: pela fé, Noé, quando ele foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, Noé construiu a arca para salvar a sua família. Responde aí na tua folha, para você, o que é ouvir a Deus? Para você, o que é ouvir a Deus? Você pode falar algo que você está vivendo hoje, agora, ontem, a maturidade que você tem hoje, a experiência que você tem hoje. Para você, o que é ouvir a Deus? Escreve aí na sua folha, para você e Deus. Você vai registrar algo que Deus já te ensinou, que Deus vai lembrar no teu coração, que Deus vai te trazer à memória aquilo que te traz esperança. E talvez você pense: eu não sei, Pri, mas Deus vai trazer no teu coração. Para você, o que é ouvir a Deus? Quando a Bíblia fala dos heróis da fé, ele menciona Noé. Só que Noé, nesse momento que ele aceitou fazer a arca, ele aceitou entrar numa batalha. Ele aceitou fazer uma coisa que ele nunca fez. Então, quando Noé aceitou essa batalha, nessa época, o mundo estava um caos, na época de Noé. O povo pecava a rodo, toda hora. A imagem de Deus jogavam na lama, na época de Noé. A humanidade estava perdida, perdida. E Deus levantou Noé. Agora, nós no mundo de hoje, como que está o Brasil hoje? Qual é o caos do Brasil hoje? A humanidade está pecando a rodo, está pecando sem parar. E o nome de Jesus está indo para a lama. E quem que ele chama para essa batalha da fé? Noé era naquele tempo, mas o Noé de hoje quem é? Você. Então, nesse caos que está o mundo, ele quer você para a batalha. Ele fala: é você que vai mudar esse mundo, mas é muita gente. Mas você está comigo, e o teu mundo você vai mudar. Não precisa mudar o mundo todo, mas o teu mundo, quem está ao teu redor, Deus vai cobrar de você. Poxa, e a irmã que eu te dei? Poxa, a neta que eu te dei? É ao meu redor. Amar o próximo, quem é o meu próximo? É quem está próximo mesmo. É quem Deus vai contar com você. Então, nós precisamos aceitar essa batalha e nos posicionar. Porque Noé, em meio àquele caos, ele se posicionou, ele tomou uma postura. Ele disse: ei, tá bom, eu vou? É para mim essa batalha? Ele não se achava o único justo do mundo. Ele não se achava o único íntegro do mundo. Gente, dá licença. Eu sirvo a Deus, as áreas de vocês. Eu estou com Deus, eu vou na igreja. Eu não faço essas coisas. Não, pelo contrário. Ele falava: Deus, eu erro tanto. Mas Deus olhou o coração dele. Às vezes você pode pensar assim: puxa, eu sou tão pequeno. Na hora do nervoso eu não consigo controlar. Tem certos momentos que eu queria me parecer com Deus e quando eu vi já foi, eu já pequei. E Deus olha para mim, sim, Ele olha para você. Eu falei: a batalha é com você. Porque durante todo mundo eu achei você íntegro, eu achei você justa. Eu achei, ninguém precisa achar. Deus achando está ótimo. Deus olhando para você e falando: essa é íntegra, esse é justo. A batalha está ganha. Não é que você vai vencer, está ganha. Então, nós precisamos nos posicionar. Qual é a diferença de Noé? Noé ouviu a Deus. Quando a gente olha para a vida de Noé, essa batalha, ele não aceitou de bobeira. Primeira coisa, ele ouviu a Deus. No versículo 13, Deus começa conversando com Noé, e a primeira coisa que me chama a atenção é que fala assim: Noé, estando na presença de Deus, ouviu.
Agora, vamos falar a verdade, vamos ser sinceros, na hora que a gente está numa batalha, numa luta, a vida está um caos, eu estou em luta, eu estou desesperado, eu estou com medo, eu não sei o que fazer, eu estou nervoso. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Não é ouvir. Não é ouvir. É falar, é reclamar, é perguntar por quê, é ficar quieto, é bater porta. E quando a gente vai orar, então? A gente precisa dizer para Deus que a gente não está bem, que a gente está nervoso, que a gente não está feliz com aquilo, por que aconteceu aquilo. E a gente não ouve. A gente não ouve. E para ouvir, a gente tem que ficar quieto. Isso é muito ruim. Porque você quer falar, você quer expor, você quer sangrar, você quer dizer, não está legal. E aí Deus chama você para ouvir. Fala, pera, eu sou Deus, eu te conheço, eu sei como você está, não precisa você me dizer agora. Agora não é tempo de falar. Na hora da luta, da batalha, é tempo de ouvir primeiro. Porque Ele vai te dar a direção, é Ele quem te dá a estratégia. Então, quando nada está bem, tempos de luta, no caos da humanidade, do mundo, ou do nosso mundo, é tempo de ouvir. Porque Ele vai falar para você o que Ele quer. Então, Noé, ele ouviu. É falar sem reclamar. É falar, Deus, o que foi? O que o Senhor... O que foi? E Ele vai te explicando, olha, assim, isso com Noé. Ele vai falando, Noé, é assim, assim, assim. Mas o primeiro ponto é que Noé ouviu. Se Noé fosse falar, ele não seria justo, ele não seria íntegro. Porque quem fala muito não ouve, quem fala muito não aprende, não consegue. Se você conhece alguém que fala sem parar, essa pessoa não vai conseguir ouvir. E uma coisa é uma chave na nossa vida que vira. Deus, Ele nunca vai falar com você se você estiver falando. Nunca, nunca, nunca vai acontecer isso. Deus só vai falar quando você se calar, quando você ouvir. A partir do momento que você está falando, Ele já se retira. Ele vai ouvir você. Mas no momento que você quiser ouvir o que Ele está dizendo, você tem que falar, você tem que parar de falar, tem que ficar quieto. Então, a primeira coisa que Noé fez foi ele ouviu. Quando ele entrou nessa batalha, quando ele se posicionou, ele falou, tá bom, Deus, eu tenho que lutar. O que o Senhor quer? Qual é a estratégia? O Senhor é meu dono, o Senhor conhece essa humanidade, sabe que esse mundo está um caos. O Senhor me chamou, o que foi? A segunda coisa foi que Noé creu e confiou. Ele ouviu o que Deus tinha para dizer, mas ele precisava acreditar naquilo. Você nunca consegue lutar em alguma coisa que você não acredita. Se você não acreditar primeiro, teu amigo não vai acreditar. A tua mãe não vai acreditar. Não adianta você falar, Jesus é bom, sabia? Deus é muito bom, Ele vai te curar. Se você não acreditar, Ele não vai fazer. Então, quando Noé creu e confiou, Deus começou a falar para ele todo o projeto que ele tinha. Olha, Noé, você vai fazer uma arca assim, ó. A arca vai ter 135 metros de comprimento. Seria nos dias de hoje, né? A metragem nos dias de hoje. Ela vai ter 135 metros de comprimento. Você vai fazer com isso, com aquilo. Você vai colocar um casal de animal para entrar, de cada animal. Você vai pôr isso, aquilo. E Noé foi crendo naquilo. Ele acreditou na arca. Ele acreditou no dilúvio. Porque na época nunca tinha chovido. Então, para Noé, ele não conseguia imaginar, ele via a água de outros jeitos, que uma água ia cair no mundo e que ele não ia ver o chão, que aquele barco, a arca ia flutuar. Para ele, isso não existia, não era visível, ele nunca tinha experimentado. Ele precisava acreditar e confiar em Deus. É a mesma coisa se hoje Deus dissesse assim, olha, Eduardo, você vai fazer assim, eu estou te chamando para uma batalha, toda a humanidade vai mudar, tudo. Eu achei em você justiça e integridade. Você vai fazer assim, você vai para uma praça pública, você vai ficar parado e, de repente, eu vou te dar asas e você vai voar. Quando você chegar lá em cima, você vai dizer o que eu quero para essa população. Gente, é uma coisa que o Eduardo nunca presenciou. Não é assim que a gente vê um ser humano criando asa e voando e falando lá na nuvem, que é muito longe, a gente nem consegue ver. Renilda, você vai só ficar parada na praça e essa asa vai surgir e você vai subir. É algo que a gente nunca viu. Só que você precisa acreditar no que ele vai fazer. Você não precisa entender. Noé não entendeu nada. Nossa, eu vou colocar todos os bichos naquela arca. E daí? E o cheiro que vai ficar aquilo ali? A formiga vai andar, se o elefante pisar em cima dela, acabou a geração da formiga. Já não vai criar mais. E o cheiro de cocô, de tudo quanto é tipo de tamanho naquele lugar? Ele não precisava entender. Mas ele creu e obedeceu, ele confiou. Não, se Deus está falando, é assim que vai ser. Tá bom, Deus, é essa madeira, esse tanto de comprimento, eu vou fazer. A gente não precisa entender o que Deus está fazendo. Você precisa confiar. Responde aí na tua pergunta. Noé confiou em Deus nesse momento de batalha. Em quais áreas da sua vida você precisa ter esse mesmo tipo de confiança?
que você tem pouca confiança ou você não tem nenhuma. Quais áreas da vida você precisa ter esse tipo de confiança que Noé teve? Pensa aí com você. Aí você escreve. Em quais áreas da sua vida você precisa ter esse nível de confiança, de algo que você nunca viu, Deus falar para você, olha, vai acontecer, se prepara. Porque Deus, ele avisa antes, ele não te joga no fogo assim, ó, ele te avisa antes. Quando Noé confiou, escutou, ele acreditou na arca e no dilúvio ele foi. Tudo bem, mas nada disso teria adiantado se Noé não tivesse obedecido. Obediência para Deus é muito importante, porque obedecer você não questiona. Se Deus fala assim, Eduardo, muda para o Japão. Acabou. Não importa, para quê, Deus? Mas imagina, minha família vai ficar aqui, mas eu não falo essa língua, mas eu vou fazer lá o quê? Eu vou tocar, eu vou atuar, eu vou fazer o quê? Eu vou pregar? Eduardo, vá para o Japão. Ele não explica muita coisa. Quando ele falou, Abraão, sai da terra, Deus não falou para ele onde ele ia, ele foi andando. E Deus falava, olha, vira lá no Oriente, vira à direita e vai indo. Um dia eu fiz isso com os alunos da escola dominical. Eu falei para os pais, eles deixaram, da idade do Luca, eles irem comigo, e era uma escola dominical no parque, mas eles não sabiam. Eu cheguei lá e falei, gente, pode fazer a malinha, pegar a Bíblia, que a gente vai sair. Aí eles, para onde a gente vai? Eu falei, a gente vai sair. Venham comigo. E eles ficaram com muito medo. Eles eram 11 anos. E vieram. Nossa, onde a gente está indo? Ah, eu acho que a gente está indo aqui. Ah, você não vai falar? Ah, não, então eu não vou. Não, eu vou. Onde? Eles ficaram com muito medo, porque eles não sabiam onde eles iam ir. Abraão foi a mesma coisa. E aí eu contei para eles. É para vocês sentirem como que Abraão se sentiu. Ele não sabia. Deus falou, sai da tua parentela e vem. Ele não sabia para onde ele estava indo. Então, obedecer a Deus é tudo. Tudo. Não basta ouvir, não basta acreditar, não basta confiar. Se a gente não obedecer, chegar na hora do vamos ver, você fala, tá bom, Deus, eu estou ouvindo, tá bom, eu estou acreditando, eu vou fazer assim, assim, assim. Mas se você não se posicionar e não obedecer e não for, o plano não vai. E aí, todas aquelas pessoas que Deus colocou no teu caminho, depois Deus vai perguntar para você, e aí, Priscila, o que você fez com aquela tua amiga? Eu coloquei ela 1 ano na tua vida. Tá, foi só 1 ano, mas foi 1 ano. Ela ia para balada, mas eu coloquei ela na tua vida 1 ano, ela ficou ali fazendo a unha com você. O que você fez? Até hoje você não sabia, mas a partir dessa mensagem você já sabe. Na Bíblia era cobrado o sangue das pessoas que a gente convivia, porque era nosso. Trazendo espiritualmente, eles são nossos. É nossos próximos. Não tem como. Então, isso vai ser cobrado de nós. Antes eu não sabia, agora eu sei. Então, a gente obedecer faz muita diferença. E muitas vezes obedecer é algo que você não quer. Muita gente. O pastor Rafael, ele estava numa outra Nazareno, lá da Vila Guaíra. E ele ficou 8 meses aqui sem ser membro. Porque ele não queria ficar lá, mas ele estava orando e Deus não falava para ele. Quando Deus falou, ele veio. Mas ele ficava aqui, é o lugar onde ele gostava. Ele não queria ficar na outra. Mas Deus falou para ele depois de 8 meses. Demorou. Ele já estava assim, humanamente, já estava ansioso, nervoso. Mas depois de 8 meses aconteceu. Então, às vezes, Deus vai te pedir alguma coisa. Deus pode até te pedir uma coisa que você não queira fazer. Mas Ele nunca vai te pedir uma coisa que você não possa fazer. Ele sabe quem é você. Ele sabe o que Ele colocou em você. Ele sabe quem é você. Ele nunca vai te pedir uma coisa que você não pode fazer. Você pode até não querer. Mas a gente precisa obedecer. Responde aí. A obediência de Noé salvou toda a família dele. De que forma que a tua obediência está protegendo aqueles ao teu redor? Já parou para pensar nisso? A obediência de Noé salvou toda a família dele. Só não entrou na arca quem não quis. Mas ele fez algo que protegeu, que protegeria, caberia todas as pessoas daquela época. Ninguém quis, só a família dele. De que forma que a proteção de Deus, que a tua obediência está protegendo aqueles que estão ao teu redor? De que forma que você obedece a Deus e acaba protegendo todos que estão ao teu redor? Você traz o que para eles? Em nome de Deus, segurança, proteção, parceria, Assim, a gente está junto. Um colo, uma oração, uma companhia, um café, uma coca. De que forma que o amor de Deus em você está protegendo aqueles que estão ao teu redor? A gente precisa pensar nisso. Quando Noé obedece, quando ele crê, quando ele confia e quando ele ouve a Deus, as coisas começam a fazer sentido. A arca fica pronta e tudo acontece, a história vocês já conhecem desde pequenininho. Mas uma coisa Deus desafiou Noé, em meio a tudo isso. Deus desafiou Noé a juntar. Não era um momento legal. A humanidade estava quebrada.
Se você pensa que hoje o mundo está um caos, na época de Noé estava igual. Noé olhava aquilo e não acreditava. Era filho matando o pai, era mãe se prostituindo com o filho, era filha tendo ter relação com o pai, era gente matando. Era assim o mundo de Noé também. Estava um caos, estava um caos. Só que nessa época de caos, Deus mandou Noé juntar. Juntar a família dele, juntar as pessoas que queriam, juntar os animais, tudo no mesmo lugar. E geralmente, quando a gente está passando um momento de luta, a gente faz o quê? Quando a gente não está bem, a gente faz o quê? E nesse momento que Deus quer que a gente junte, a gente separa. A gente fala assim, não, eu não estou bem para ficar perto de ninguém. Imagina que eu vou ficar perto de alguém, eu não quero ver ninguém. Aí a gente se separa, a gente se dispersa, a gente se isola. O diferente, então, a gente já não quer nem saber. Não, ele vai falar que era isso mesmo, ele vai falar, eu avisei, hein? Não, eu não quero ouvir. E aí a gente se isola. Só que no momento de crise é o momento de juntar e não de se isolar. Deus nunca te chamou para andar sozinho. Quem já passou por uma dor e teve para quem ligar, sabe como que é. A gente às vezes não quer, às vezes a gente está morrendo de vergonha, de raiva. Você não quer pegar o telefone, é o ego, né? Também não estou acostumado. Mas faz isso para você ver, como é uma cura para a tua vida, que parece uma cura, uma compressa de cura. Deus não te chamou para andar sozinho. Ele fez o homem sozinho. Mas quando ele olhou o homem ali no jardim, tudo pronto, ele falou o quê? E não é bom que o homem viva sozinho. Eu vou criar uma auxiliadora. Para quê? Para criar mais um, e mais um, e mais um, e nascer, e nascer, e nascer. Deus não criou ninguém para ficar sozinho. Ninguém. E aí, quando você escolhe batalhar sozinho, batalhar é lenha, a gente sofre, a gente é retalhado, a gente volta com a armadura amassada. Não é na alegria que você pode pegar e falar assim, ai, hoje eu estou tão feliz, vou comer um lanche sozinho, vou assistir uma Netflix sozinho. Beleza, momentos felizes a gente consegue passar sozinho. Mas na luta, na batalha que você está arrebentado, tudo aquilo que a tua mente projetar você vai ser, você não pode ficar sozinho. Você tem que ter alguém do teu lado que não fale nada, que te abraça, ou que fale assim, nada a ver. Você esqueceu tudo que você passou na vida? Você chegou até aqui, você tem seu mérito. Deus é contigo. Cara, você passou por isso e está aí. Então, assim, você precisa de alguém. Então, quando a gente está na luta, na batalha, não é tempo de separar, como a gente faz. Ah, eu não quero ver ninguém. Ah, eu não quero nem atender. Isso, a mensagem eu não quero. É tempo de juntar. Não precisa juntar com todo mundo. Ninguém é falso e também não é todo mundo que é para essa hora. Tem gente que é para a hora boa e tem gente que é para a hora não tão boa. Não é todo mundo que te entende, que te respeita, que sabe o teu tempo, que sabe o teu jeito. Já houve amigas minhas que ficaram só paradas. Pri, eu preciso que você venha aqui em casa agora. Eu cheguei lá e ela não falava nada. Não falava nada e passou 1h30. Eu busquei uma água, fiquei ali, comprei um negócio de coxinha, ficamos ali, não falava nada. Deu 2h30, ela me abraçou. Obrigada, Pri. Eu fui embora. Obrigada, tá ótimo. Deus sabe o que aconteceu, eu não sei. Mas a pessoa tem que saber ser um momento nessa hora. Você já foi consolo para alguém numa hora ruim? Tanto que quando você vai num velório, você não tem o que dizer. Nada que você diga, a pessoa vai memorizar naquela hora. Nada. Ela não vai assimilar nada. Ela não vai lembrar. É o teu abraço. E acabou. Não tem o que falar. Teu abraço, mas aquilo ali preenche alguma coisa naquela hora. Não tem como. Então, Deus, Ele te chama para batalhar com alguém. Para você ser alguém que vai estar no momento difícil com alguém batalhando e para você entender que você precisa de alguém. Não adianta você falar assim, eu sou amigo para todas as horas. E na hora que você precisa, você também tem que ter alguém. Você tem que ter um socorro. Essa pessoa aqui, se eu ligar para ela agora, ela ora por mim. Se eu ligar para ela agora, ela sai comigo. Se eu ligar para ela agora, ela fica aqui. Você tem que ter alguém assim. Deus não te chamou para andar sozinho. Responde para você mesmo, qual a dificuldade você encontra para andar com Deus hoje? Porque muitas vezes não é fácil. E muitas vezes Deus precisa saber. O que está acontecendo? Qual é a tua dúvida? O que você precisa crescer? Ninguém é super-homem, ninguém é super-crente, ninguém é super-santo. Se você fosse olhar para a sua relação com Deus hoje, para a sua intimidade com Deus hoje, em que termos de ouvir, confiar e obedecer, qual dessas áreas você sente que você precisa crescer mais? Então, será que você precisa ouvir mais? Será que você precisa confiar mais? Será que você precisa obedecer mais?
no teu relacionamento com Deus, qual dessas áreas você precisa crescer mais? Isso vai fazer toda a diferença em tempos de luta. Todas essas perguntas. Para você, o que é ouvir a Deus? É importante. Se você ouvir errado, você faz errado. Se você ouvir outra voz, você faz outra coisa. Noé confiou em Deus. Em quais áreas da sua vida você precisa ter esse mesmo tipo de confiança? Você precisa saber como confiar em Deus e onde e quando. Você precisa ter essas coisas claras na tua mente. Nós precisamos aprender com Noé a crer, a confiar, a obedecer. A tua obediência a Deus tem protegido quem? Tem trazido o quê? Tem feito a diferença onde? A arca, Deus não fez para ele, só para ele se proteger. Ele fez para uma humanidade toda. Você precisa saber qual a dificuldade você encontra para andar com Deus hoje. Todo mundo tem dificuldade, eu, pastor, todos temos. Nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer mais. Deus não chamou para a gente andar sozinho. Então, a gente precisa parar de ver os outros batalhando, de ver os outros crescendo, de ver os outros voando. Nossa, aquele ministério que eu vejo lá no YouTube, aquele pastor, aqueles jovens, o Dizescope, hoje é, né, o Douglas Gonçalves, mas ninguém sabe como que ele começou. Ele começou no pó. Muita gente começou assim, muitos pastores são ex-drogados que ralaram para ter o que tem, porque eles buscaram Deus. Eu sei que é para mim, essa Bíblia, essa promessa é para mim também. Não é só para quem estava lá na época que fazia milagres, é para mim. Precisa trazer essa batalha para nós, essa batalha é minha. Deus, ele tem o melhor para nós. Só que para isso a gente precisa se posicionar, a gente precisa parar de ver os outros crescendo, os outros contando histórias, os outros tendo experiência com o Espírito Santo, os outros contando testemunho e trazer isso para nós. Eu tenho a minha experiência, Deus, eu vou crescer. Pode não acontecer nada por fora, ninguém vai ver, mas aqui dentro eu sei que eu estou crescendo. Aqui dentro eu sei que eu já não sou quem eu era. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei onde eu estava. Eu sei. Está na hora da gente batalhar. Deus quer despertar em nós um guerreiro de Deus, uma guerreira de Deus. Ele quer colocar em você hoje uma unção dobrada de coragem, de ousadia, de sabedoria, para que você lute, traga essa batalha para você. Essa batalha é minha. Esse parente que não é cristão é meu. Isso aqui é responsabilidade minha. Se ele morrer hoje, quem vai dar conta do sangue dele? Quem é o crente da família? Eu. É trazer essa batalha para nós. Ser crente aqui no banco é muito fácil. É muito legal. Todo mundo serve a Deus, todo mundo levanta a mão, todo mundo abraça. Mas lá fora, tem um parente... Olha, a gente foi numa família um dia, e quando a gente saiu de lá, a família falou assim, nossa, agora você está mudada? Agora tem até pastor orando na tua casa? Beleza. E ela falou, tem sim, vai abençoar e tal. Aí a gente foi no casamento dela, e aí ela falou assim, nossa, eu achei que era só a família, eu achei que era uma coisa íntima. Ela falou, não, mas eles são minha família. Nossa, agora mudou tudo na tua vida. Agora vai chamar eles para orar de novo, para orar? E vou. Então, assim, qual é a responsabilidade das pessoas que não são crentes? Nossa, é nossa responsabilidade. Essa menina entendeu. Eu tenho que orar na minha casa, eu tenho que orar pelos meus amigos, eu tenho que falar. Não tem como, você não precisa usar a estratégia de um pastor, você não precisa ser Power Ranger, voar, fazer raio, falar em línguas, não precisa. Mas você precisa entender que aquela responsabilidade daquelas pessoas é sua. Você tem Cristo, a batalha é sua. Deus está chamando você, Ele achou integridade em você, você é o justo. Ainda que você se ache pequeno, cada um sabe o pecado que tem. Mas Deus, Ele acha graça nos teus olhos, Ele acha talento dentro de você, Ele acha potencial e Ele precisa que você fale dele para aquela pessoa. A gente precisa trazer essa batalha para nós. Tudo que a gente está aprendendo com o Espírito Santo aqui, a gente precisa entender que a batalha é nossa. Tudo que Ele vai dar é para você usar, não é para ficar guardado. Tudo que Ele fizer é para você falar, não é para ficar calado. Ouça a estratégia? Sim. Confie, acredite? Sim. Obedeça? Sim. Comece a juntar? Sim. Mas depois disso, vai a batalha. Já ouviu instrução? Já ouviu estratégia? A batalha é sua. A batalha é sua. Não desista de ninguém. Ninguém. Porque Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Você está aqui hoje. Olha o preço que você pagou. Alguém orou por você, alguém falou de Jesus para você, alguém te recebeu bem na porta da igreja, alguém te recebeu bem um dia. Não desista de ninguém. A batalha é sua, traga para você. A responsabilidade é minha, eu tenho que batalhar, eu sou justo, eu tenho Jesus. No meio da multidão, um caos, da minha vizinhança, um caos, do meu serviço, um caos. A minha casa, você não sabe como que é, um caos. Mas Deus te colocou lá, a batalha é sua.
É Ele que está te chamando, não é de ninguém, não é do meu irmão do lado, não é do pastor, é minha. Então, pense nisso, aprenda com Noé a se posicionar. Chega, Deus, eu preciso de ousadia e coragem, porque o resto eu sei que eu vou fazer, mas eu preciso. Você precisa entender nas áreas que você não é bom. Você precisa entender nas áreas que você precisa crescer. Fala, Deus, eu preciso disso, eu não tenho. Eu quero falar, mas chega na hora eu travo, o que eu faço? Ele vai te falar. Ah, então não fale, mande mensagem. Então abra a boca, eu vou encher. Fique parado, eu vou fazer. Então não faça, deixa que eu faço de outro jeito. Deus, eu tenho dificuldade nisso, eu não consigo. Deus, eu quero ir. Demonstre para Deus que você quer ir. Demonstre, Deus, eu estou aqui. Não se sinta pequeno. Ai, quando eu estiver preparado eu vou. Não, eu vou me capacitar, vou estudar, vou comer a Bíblia. Tudo bem, mas e se você não souber usar? Deus, eu estou lendo aqui, eu não estou entendendo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, eu não estou entendendo isso. Como que eu vou falar para alguém? Aí Deus vai falando para você. Se o Senhor for teu pastor, nada vai te faltar. Mas se o Senhor não for o teu pastor, você não precisa falar muita coisa para ninguém. A tua vida já vai falar. Mas o que Ele tiver que fazer, você já está pronto. Não pronto com tudo, mas pronto no teu lugar. Qual que é o teu lugar na guerra? Na frente ou atrás? Qual que é a tua postura na guerra? Se escondendo ou lá na frente? Qual que é a tua postura? Obedecendo, crendo, ouvindo? Ou lá no fundo, com medo? Eu sou pequeno, vou. Gente, Zaqueu era, ele era cobrador de impostos, ele roubava dinheiro das pessoas. E quando ele quis ver Jesus, ele se esforçou. Ele subiu naquela árvore, ele sabia que ele era baixinho. Mas ele quis Jesus mais do que muitos crentes que estavam ali. A gente precisa chamar essa batalha para nós. Chega, chega. A batalha não é aqui. Aqui todo mundo é parceiro, todo mundo é da mesma equipe, do mesmo exército. Mas lá fora, quando eu estou na minha casa, quando eu estou na rua, quando eu estou no meu serviço, quando eu estou com a galera que não conhece Jesus, a batalha é minha. Quem precisa vencer sobre eles sou eu. Não sobre, mas sobre. Eu preciso trazer eles para cá. Porque se eles morrerem hoje, eles não vão nem para o céu. E aí, chega lá, Deus vai falar, nossa, aquele teu amigo tem 20 anos, hein, que você conhece ele desde já. E aí? Você tem que falar para Deus, Deus, a batalha é minha, eu vou. Mas eu não sei fazer isso, mas me ensina que eu vou. Você tem que reconhecer naquilo que você não é bom. Deus, me ensina, me capacita, me dá isso. Às vezes é um detalhe. Deus, eu não tenho Bíblia para dar para o meu amigo. Eu preciso de uma Bíblia. Deus, eu não tenho dinheiro. Eu preciso de uma Bíblia. Deus, eu acho que eu confundo muitas coisas. Me dá alguém para me dar um estudo, qualquer coisa, alguém para me ajudar? Acabou? Deus, eu vou pegar um livro e eu vou ler todo dia um capítulo do WhatsApp para uns amigos meus. Vou mandar. Eu vou pegar um livro evangélico e cada dia eu leio um capítulo e mando, Deus abençoe seu dia. Pronto, ele vai ouvir aquele capítulo e alguma coisa eu vou falar com ele. Depois a gente monta um grupo, toma um café, uma coca e a gente discute aquele livro. É uma estratégia. Mas Deus vai te dar aquilo que você precisa. A única coisa que você não pode é ficar parado, de repente, como você ficou até hoje. É ver as pessoas lá fora indo para o inferno como você ficou até hoje, num banco confortável de igreja e falar isso aqui é evangelho. Não é. É você entender que a batalha é sua. Tem uma humanidade lá fora, naquele mundo e no seu mundo, que precisa de você. Essa batalha é tua. Amém? Se coloque de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos e a gente juntos, pedindo para Deus mesmo essa ousadia, essa coragem, para fazer muitas coisas que nós nunca fizemos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. Nós sabemos, Deus, quão pequeno nós somos. Nós sabemos quem nós somos quando nós estamos num quarto, só nós e o Senhor. Nós sabemos, Deus, o que nós somos quando nós estamos sozinhos, sem ninguém ver. E mesmo assim, nós nos achamos pequenos e incapazes de fazer qualquer coisa em nome do Senhor. Qualquer coisa. O Teu nome é soberano, o Senhor é perfeito, a Tua palavra é pura, é limpa, e nós não temos condições de fazer isso sozinho. Mas que o Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos capacite hoje. Nos fale, Deus, ao nosso coração que nós precisamos ter, que o Senhor revista da bagagem espiritual que a gente precisa ter para esses momentos. Nós não queremos, Deus, ver o mundo perdido e não fazer nada. Nós não queremos ver pessoas ir para o inferno e não fazer nada. Pai, o Senhor não nos chamou para isso. O nosso papel não é esse. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e nos ensine a cada dia a como cuidar das pessoas que o Senhor colocou para nós
Nós entendemos, Deus, que a batalha é nossa. Nós queremos ir, nós nos posicionamos, nós queremos, porque o Senhor é conosco, e isso já é tudo. Se o Senhor for com a gente vai em qualquer lugar. Mas nós precisamos de coragem e ousadia. Nós precisamos, Deus, que o Senhor nos capacite naquilo que nós não somos bons, naquilo que nós não temos facilidade, que o Teu Espírito venha com dons, com revelação, mostrando aquilo que o Senhor quer, mostrando aonde é para ir, com quem é para falar, o que é para fazer, para que a gente não erre, Pai, não erre no Teu nome. Nós não queremos errar no nome de Deus, nós não queremos perder uma alma. Isso é precioso. Nós sabemos como as pessoas são preciosas para o Senhor. Nós sabemos como a nossa família é importante para o Senhor. O Senhor criou cada um com um plano. Eles são muito amados e nós não queremos estragar esse amor com a nossa incapacidade, com a nossa humanidade. Nós queremos somar no Evangelho, nós queremos ser cristãos a ponto de fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, e nesse momento, e agora. Quantas coisas nós não fizemos porque era para fazer e nós se sentimos pequenos? Agora, Deus, nós não queremos perder tempo. O Senhor está voltando, acabando. Nós não queremos perder tempo. Nós queremos nos colocar na frente nessa batalha, receber do Teu Espírito Santo essa armadura, essa direção, essa certeza, ouvir a Tua estratégia, crer naquilo que o Senhor está dizendo, obedecer e juntar as pessoas nesse tempo, Pai. Nós queremos ser o Senhor aqui na terra, o pequeno Cristo, que as pessoas se aproximem de nós para poder cumprir o Teu plano. Aproxima de nós aquelas pessoas que o Senhor quer que a gente fale. Coloca no nosso caminho de uma forma milagrosa, porque nós vamos saber que foi o Senhor. Enche a nossa boca, a nossa mente de sabedoria. Usa os nossos dons, os nossos talentos, que foi o Senhor que deu. Usa cada coisa que o Senhor nos deu para isso. Nós queremos investir tudo, nós queremos investir a nossa vida, nós queremos gastar os nossos dias que ainda restam na Tua presença. Nós queremos viver para o Senhor de fato, fora daqui, com as pessoas que o Senhor nos colocou, ser igreja fora da igreja, ser sal fora do saleiro. Nós queremos, Deus, salvar as pessoas que estão ao nosso redor. O Senhor colocou elas na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso convívio. É porque a batalha é nossa. E nós vamos dizer sim, nós vamos batalhar, Espírito Santo, para que a Tua obra seja feita. Conte conosco, conte com a nossa energia, com o nosso talento, com a nossa voz, com o nosso corpo, porque enquanto nós tivermos vida, nós sabemos como a vida é importante para o Senhor, nós vamos fazer, mas precisamos da Sua ajuda. Nos capacita, Deus, que a partir de hoje essa batalha seja nossa, que o Senhor coloque no nosso coração essa responsabilidade de falar do Teu amor para alguém, de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus, Pai, alguém não desistiu de nós e nós não vamos desistir de ninguém. Que o Senhor conte conosco, a batalha é nossa, que a partir de hoje o nosso posicionamento agrade o Teu coração e o Senhor nos encha, nos prepare, porque nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Nós queremos ser o Noé da nossa geração. Nós queremos ser os heróis da fé da nossa geração. Nós queremos obedecer e ser exemplo na nossa geração. Nós queremos ser exemplo da Tua presença aqui, Pai. E nós Te agradecemos porque nós, sendo tão falhos, tão pecadores, tão pequenos, o Senhor nos escolheu. Obrigada, Deus, por isso, porque não é mérito nosso. Jamais nós poderíamos estar aqui se não fosse o Senhor. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Mas pela Tua bondade, o Senhor deixou essa missão para cada um de nós, mesmo sendo tão pequenos. E nós queremos Te agradecer por isso, porque o Senhor ainda conta com o nosso coração para ganhar outro coração. Muito obrigada, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.